Então, assim, o ensino de controle de processos químicos em engenharia química, né, ele é muito tradicional, né? O que a gente tem? A gente tem, normalmente, isso aqui é uma foto do quadro, tá? Do meu quadro, lá no dia 15 de agosto do ano passado, né? Isso tudo é saudosismo das aulas presenciais, tá? Então, o que a gente normalmente tem como abordagem clássica de ensino de controle de processos químicos na engenharia química? A gente tem uma descrição matemática de um determinado fenômeno, né, a partir de um determinado modelo, e aí a gente tem todo um tratamento matemático que se dá, que vai redundar mais cedo ou mais tarde no projeto do sistema de controle, né? Então, é uma abordagem extremamente matemática, e é uma abordagem que muitos estudantes de engenharia química acabam aprendendo, porque eles são aprovados. Então, se eles são aprovados nas disciplinas, é porque talvez eles tenham aprendido. Isso é o que as pessoas acreditam. Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas dúvidas ao longo desse tempo que eu trabalho com controle, se efetivamente tu ser aprovado em uma disciplina significa que tu aprendeu. Eu tive disciplinas que eu reprovei, que eu tinha aprendido e eu reprovei. E eu tive disciplinas que eu fui aprovado e eu não aprendi. Isso é da minha experiência como estudante. Então, normalmente, quando a gente fala em controle de processos químicos, muitas vezes as pessoas usam MATLAB, por exemplo, e aí usam o MATLAB como uma forma de resolver os problemas que se tem em controle. Né? A gente tem outras soluções, a gente tem ferramentas de simulação, que são ferramentas muito boas, né? E como o Aspen HiSys, que a gente usa muito no curso de engenharia da FURG, a gente tem o Delta 5, que é usado pela refinaria de petróleo, rio-grandense, aqui de Rio Grande. A gente tem uma solução que não é uma solução de controle, mas uma solução prática, que é o LabVIEW. O que todas essas ferramentas têm em comum? Essas ferramentas todas têm o fato de elas serem proprietárias prontas. Ou seja, se eu for ver o preço de uma licença do MATLAB, para usuário convencional, o MATLAB é extremamente caro, absurdamente caro. Só que no Brasil, infelizmente, a gente tem o mau hábito, né? As pessoas têm o mau hábito de usarem cópias indevidas dos programas de computador, né? E aí, esse aspecto do preço de compra do MATLAB não é levado em conta pelas pessoas. Então, eu não uso essas ferramentas, tá certo? Eu não uso essas ferramentas, né? Eu uso o Scilab, né? E é uma alternativa open source. Algumas pessoas podem perguntar por que eu não uso Octave. Octave é uma outra alternativa, tá? Tão boa quanto, tão boa. Eu, particularmente, não uso, porque eu uso muito o ambiente visual do Scilab, tá certo? Que é o XCOS, tá? Que é o ambiente que equivale ao Simulink do MATLAB. Então, as aulas de controle na FURG, no curso de Engenharia Química, são dadas usando o Scilab, tá? Poderia usar o Octave se eu quisesse, tá? Bom, qual é, então, a abordagem tradicional em controle de processos? A gente tem um processo, né? A gente tem um processo. Esse processo, ele é descrito por uma determinada variável de interesse y de t. E a gente tem alguma variável que eu possa manipular, que vai alterar o processo conduzindo para o que eu quero, chamado x de t. Então, por exemplo, meu processo, eu vou falar mais tarde numa estufa, né? Então, por exemplo, se o meu processo fosse uma estufa de secagem, né, o que eu teria? Aqui eu teria, por exemplo, a temperatura no interior da estufa ao longo do tempo. E aqui eu teria, por exemplo, se eu estiver usando um resistor elétrico, a potência de aquecimento função do tempo. Ora, eu vou precisar de uma descrição matemática de y de t com todas as variáveis, ou seja, eu vou precisar de um modelo matemático, modelo dinâmico, né? Em controle de processo, a gente trabalha com controle, com modelos dinâmicos, que são modelos de parâmetros concentrados, né? Parâmetros concentrados.
Isso vai redundar em quê? Em equações diferenciais ordinárias. Essas equações diferenciais ordinárias, essas CDOs, elas, em geral, no ensino tradicional de controle, elas vão ser resolvidas usando transformadas de Laplace. Né? Só que a transformada de Laplace é uma ferramenta muito útil, só que ela impõe algumas restrições de uso. E algumas dessas restrições são uso de parâmetros, são sistemas LTI que a gente chama, sistemas LTI. Né? O que são sistemas LTI? São sistemas lineares e invariantes no tempo. Invariantes no tempo. Ou seja, os parâmetros do processo não podem variar ao longo do tempo. Isso é um problema, isso pode ser um problema para algumas situações. Para a maioria dos processos, para cerca de 70% dos processos da indústria química, não é um problema. Esse tipo de tratamento, eu representei aqui uma caixa aqui no meu desenho tosco aqui, onde eu tenho uma única variável de saída e uma única variável de entrada. Eu posso dar esse tratamento para qualquer número de combinações de entrada e saída, tá certo? Só muda a questão da matemática. Mas a ideia básica é essa, né? Agora, quais são as condições em que os sistemas LTI não representam bem o meu processo? Então, quais são as justificativas para ir além do tradicional em controle de processos? Bom, então, quando eu tiver sistemas que não sejam LTI. Então, quando que o sistema não vai ser LTI? Ou porque ele é não linear, né? Não linear, né? O que é o não linear? Por exemplo, controle de pH. Controle de pH é um exemplo clássico, tá, de não linearidade. Observem, a própria definição do pH me diz que pH é menos logaritmo da concentração do íon H3O positivo em solução aquosa. Ora, se eu tenho uma função logarítmica na definição do pH, é óbvio que ele não vai ser linear. Então, eu posso aplicar esse tipo de solução usando transformada de Laplace para sistemas não lineares. Os nossos alunos que fizeram a disciplina de controle vão dizer: é possível linearizar o modelo ao redor do ponto de operação. Então, essa é uma solução convencional para resolver o problema do sistema ser não linear. Eu vou lá e linearizo o meu modelo ao redor de um ponto de operação. Ora, se eu quiser ampliar a faixa de operação, eu vou ter que usar mais de um modelo linear para poder varrer a faixa, ou eu vou ter problemas. Uma outra situação em que a abordagem tradicional não se encaixa bem, além dos não lineares, é quando eu tenho sistemas variantes no tempo. Seguia a segunda opção. Sistemas variantes no tempo. Então, o que são sistemas variantes no tempo? São processos químicos, por exemplo, em batelada. Quando eu opero um processo em batelada, eu não vou ter o quê? Estado estacionário. Se eu não tenho estado estacionário, eu vou ter uma situação de transiente. E o transiente é uma situação que se encontra a não constância dos parâmetros ao longo de toda a corrida de batelada. Essas variantes no tempo também podem estar associados à questão de que o próprio processo muda, né? Como é que o controle tradicional resolveu isso aqui? Bom, ele se fala em controle adaptativo, né? Seguir a solução, né? Controle adaptativo, né? Só que, no campo da engenharia química, a gente passou a usar, faz bastante tempo já, conceitos advindos de outras áreas. Nós fomos lá e nos apropriamos de conceitos associados à inteligência artificial. A inteligência artificial é um campo que cada vez está mais famoso, mais na mídia, né?
e depois a gente vai falar a respeito disso, tá? Mas em engenharia química, desde o trabalho seminal do Riemann-Blau, que usou redes neurais artificiais na modelagem e no controle automático de processos, tá? Isso, desde o início da década de 80, já se faz, tá? Não é uma coisa nova, já tem mais de 40 anos, tá certo? A gente se apropriou dos conceitos de inteligência artificial,